A paz do Senhor, meus irmãos. Conforme nós combinamos no dia 14 de 11 de 2022, que foi o dia da nossa última aula, nós vamos dar continuidade fazendo uma leitura de mais algumas páginas para que nós venhamos a adiantar um pouco as nossas aulas, para que estejamos preparados para o dia da prova. Então, hoje, dia 15, eu estou aqui com a minha apostila, para nós estudarmos juntos, com a minha Bíblia, com o meu material escolar, com o meu copo de água. E vamos à leitura. Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer. E vou começar lendo na página de número 18. Deus abençoe a todos e vamos aprender mais sobre o Senhor, porque o título dessa lição é Conhecer a Deus. E começamos na página de número 18. Conhecer a Deus. Aí diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Mas também existe uma versão que diz se tornará forte e fará proezas. E já de primeira peço a vocês que abram um parêntese e que coloquem assim, Daniel. Porque aqui tem DT. DT é a abreviatura de Deuteronômio. Mas em Deuteronômio 11:32 não diz isso aí. Isso está escrito em Daniel 11:32. Em Deuteronômio 11:32 diz assim: tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje vos prescrevo. Mas não, então não é a mesma coisa. É um erro de impressão. Coloque em DN 11:32 ou abre um parênteses e escreva Daniel 11:32. Amém? Então vamos começar a leitura. O texto acima foi largamente usado ao longo do ano de 1993, o mesmo período em que a discussão sobre a teologia da prosperidade ganhou destaque através da publicação de livros e artigos abordando o assunto, na maioria das vezes apontando os aspectos negativos da mesma. Não é possível, no momento, nos aprofundarmos no assunto, pois não é esse o nosso interesse. Entretanto, a verdade é que existem extremos e exageros, tanto daqueles que acusam como dos que pregam a favor. Por outro lado, em alguns pontos, ambos têm razão. Fazemos essas considerações iniciais para propor uma reflexão sobre uma das causas dessas situações de conflito geradas por diferentes posicionamentos, todos eles supostamente baseados na Bíblia, ponto. Podemos dizer que o fato de não conhecermos a Deus, seus propósitos, seu modo de agir, aliado ao fato de não termos um bom conhecimento das Escrituras, é o que é um conceito relativo, pode nos levar a tais distorções. É o que diz na palavra, né, irmãos? Que o povo peca porque lhe falta o conhecimento. Também diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E quando falamos disso, estamos falando da verdade contida na Bíblia. Hoje em dia esse versículo tem sido bastante distorcido, usado para outros fins, mas que não venhamos a confundir. A verdade que liberta é a palavra de Deus, e só a palavra de Deus. Daniel 11:32 será nosso ponto de partida, que está escrito lá em cima, né? Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Um povo que fará proezas. Tem um salmo também que diz: em Deus faremos proezas. Bendito seja o nome do Senhor. Muitos estão preocupados com realizar e não com o conhecer. Isso pode nos levar a um ativismo, o que é pior. Pode gerar em nós uma falsa consciência de autossuficiência e posicionamento, onde aquilo que pensamos ser verdade passa a ser verdade.
Saiba que a maior parte das seitas heréticas, olha como isso é sério, que existem no mundo, por exemplo, a seita da unificação do Reverendo Moon, são oriundas do movimento evangélico. Por quê? Porque as pessoas não se preocuparam em conhecer como é a palavra do Senhor. E aquilo que elas achavam ser verdade, elas passaram a fazer daquilo a sua verdade, e aí vem as seitas, as distorções da palavra do Senhor. Para muitos é difícil examinar seus posicionamentos e reconhecer que estavam enganados. Verdade. Não confie nos resultados do seu trabalho, mas procure sinceramente conhecer a Deus, através da palavra, claro, e ter a certeza de que é conhecido por Ele. Lembre-se de que muitos se chegarão ao Senhor naquele dia, confiados em seus resultados, curas, libertação, sinais e maravilhas, mas o Senhor lhe responderá: nunca vos conheci. Eu me lembro de lá quando Moisés foi mandado à presença de Faraó e Deus mandou que ele fizesse sinais para convencer o Faraó. E eu lembro que Faraó mandava os sábios dele, os falsos sábios, fazerem sinais, e alguns eles faziam por magia, mas não era nada verdade. Então, muitas vezes, nós podemos ser enganados por falsos profetas, por falsos mestres, por pessoas que vêm para enganar, sendo usadas não pelo Senhor, mas usadas pelo inimigo. Mas como nós podemos saber que estamos na verdade? Nós sabemos que estamos na verdade quando existe embasamento sólido na palavra do Senhor. Se qualquer espírito que venha para vocês falando outra palavra que não seja do Senhor, esse é anátema. Glória a Deus. Prossigamos. Posto esse fundamento, prossigamos. As realizações acontecem apesar das circunstâncias. O contexto de Daniel 11:32, outra vez, Daniel, DN, é a perseguição e martírio, conforme constatamos nos versículos 31 e 33. 31, deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. E o versículo 33, os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. E seguinte, Antíoco IV, que viveu em 175 a 164 a.C., que era rei da Síria, declarou ser ilegais as cerimônias mosaicas e profanou o templo, colocando a estátua de Zeus no lugar santo. Aqueles que se opuseram padeceram perseguição e muitos foram martirizados. Ao estudarmos a carta aos Hebreus, constatamos que ela é um apelo veemente para que os crentes permanecessem fiéis, apesar das perseguições violentas, do martírio e morte que aconteciam por causa do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Por meio da análise comparativa, diferenciação e superação, o autor demonstra o valor da vida eterna, dos bens eternos, do que realmente é o reino de Deus, em detrimento a tudo que é passageiro, corruptível e perecível. Circunstâncias versus eternidade. Isso é uma realidade que nós podemos fazer uma reflexão para os nossos dias. Nos nossos dias a gente vê muitas pessoas colocando a sua fé e a sua esperança naquilo que é passageiro, quando deveríamos, na verdade, olhar para o alto e pensarmos nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque as coisas aqui da terra são passageiras, mas as do céu são eternas. Então, tudo que acontece hoje aqui nesse mundo, toda circunstância, ela vai ser passageira. Então, muitas vezes nos afligimos pensando o que vai acontecer. Como o pastor Sandro pregou no domingo, quem estava no culto de domingo viu. Tudo que acontece aqui vai ser passageiro, tudo vai passar. E o povo de Deus sempre estará guardado e protegido pelo Senhor.
Nós vamos olhar para o céu, olhar para o alto, para as coisas eternas, porque essas não passarão. E lá é o nosso lugar. A eternidade é o nosso futuro em nome de Jesus. A nossa pátria é o céu. Estamos caminhando em rumo à Canaã celestial e não podemos parar. Não podemos olhar para a esquerda nem para a direita, mas seguir reto para frente e para o alto em direção à eternidade. Bendito seja Deus. Podemos até chegar a ser super crentes, mas isso não fará de nós super-homens. Não para homens, não para o homem, distorção de valores. O que é fazer proezas e o que é ser ativo. Quero que reflita comigo sobre essas expressões de Oswald Chambers, e sai do livro Tudo para Ele, da editora Betânia. O valor da nossa atuação para Deus no mundo é medido pela profunda comunhão particular que temos com Ele. Não sei quantos irmãos estavam na igreja um dia que Deus me deu uma palavra a respeito de voltarmos ao primeiro amor. Naquele dia eu me lembro de que Deus colocou no meu coração a respeito de Marta e Maria. Não era esse o texto base, até Apocalipse. Que Marta trabalhava muito, fazia muitas coisas, mas que o Senhor se agradou daquela que focou os seus pés para aprender. E muitas vezes nós estamos preocupados em fazer tantas coisas, em trabalhar tanto, e nos esquecemos de permanecer mais tempo aos pés do Senhor aprendendo dele. Então aqui tem uma afirmação que diz: o valor da nossa atuação para Deus no mundo é medido pela profunda comunhão particular que temos com Ele e para Ele. O aparecimento de frutos é sempre apresentado com a manifestação de uma união íntima com Jesus Cristo. João 15:4. Depois que nos tornamos íntimos de Jesus, nunca nos sentimos só. Nunca precisamos de conforto, podemos dar de nós mesmos sem nos tornarmos desprovidos. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui João 15:4. Eu sei que ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruta, ele o corta, e todo que dá fruta ele poda para que dê mais fruta ainda. Mas o que diz no versículo 4 eu realmente não me lembro. Então vamos ver o que diz aqui. O versículo 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, uma vida frutífera depende de quê? Depende de que nós tenhamos comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. E nós somos os ramos frutíferos, os ramos enxertados na videira. Bendito seja o nome do Senhor. Passamos então para a página de número 20, que diz assim: O fato é que, a exemplo dos discípulos, podemos andar com Jesus e, a despeito disso, não o conhecermos. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Esse ele fez uma pergunta, não foi verdade? João 14:9. Por conhecer a Deus e a Cristo, o apóstolo Paulo pode afirmar: por esta razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. O fato de não sabermos em que cremos por não conhecê-lo realmente, de não termos uma revelação clara e fundamentada na palavra de Deus e de quem somos nós em Cristo, pode ser a causa de muitos problemas, derrotas, frustrações em nossa vida e em nosso ministério. Bendito seja Deus. Agora vem um tópico aqui que eu marquei na minha apostila, e vocês, por favor, marquem nas suas apostilas, porque isto é muito interessante.
e nós precisamos levar para a nossa vida. O autor foi muito feliz. Eu não sei quem escreveu essa apostila, mas ele foi muito feliz. A mágoa, por exemplo, na verdade, nós não somos feridos por outra pessoa para podermos culpar elas ou a Satanás pela nossa ferida. A forma como encaramos e reagimos às afrontas e situações é que vão provocar o ferimento ou a superação. Meus irmãos, que coisa séria isso aqui. Quantas vezes nós já passamos por essa experiência de dizer assim, eu estou tão triste, o irmão tal ou meu familiar tal me magoou, me entristeceu. Na verdade, o que ele está dizendo aqui? Não são as pessoas que nos entristecem, nem é o inimigo também. É a forma como nós reagimos diante das situações. Se eu tiver sabedoria e maturidade espiritual para entender uma afronta e reagir diante dela, com serenidade e com um espírito manso e perdoador, eu não vou ser uma pessoa magoada. Então, disto que está escrito aqui, eu deduzo que nós precisamos amadurecer muito. Eu, Neuza, preciso amadurecer muito. Isso me faz entender também que uma pessoa que tem essa maturidade espiritual será muito mais feliz, realizada em todas as áreas da sua vida. Então, que estejamos orando ao Senhor, para que Ele nos ensine a ter um espírito manso, um coração perdoador e nos dê maturidade e serenidade para enfrentar as situações, sem nos ferirmos, mas superando elas. Isso vai mudar a visão que nós temos sobre as outras pessoas, sobre até os irmãos, sobre a nossa família, sobre pessoas com quem nós convivemos e que muitas vezes nós achamos que nos afrontam, que nos magoam, e na verdade não é a nossa reação que nos fere. Bendito seja Deus. Só quando conhecermos a Deus, podemos fazer a mesma afirmação que o salmista, porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor deseja, Ele faz, no céu, na terra, nos mares e em todos os abismos. Esse versículo marcou minha vida. Salmo 135, 6. Tudo que o Senhor deseja, Ele faz. Isso nos mostra que Deus é soberano e que a vontade dele se cumpre, seja ela qual for. Nós gostemos ou não. Nós podemos pedir ao Senhor, orar sempre. Porém, se nós orarmos por coisas que Deus não quiser, que não for a vontade dele, se nós orarmos não de acordo com a vontade do Senhor, Ele não vai nos atender. Ele vai nos dizer não. E que bom que nos diga não, porque nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Conhecer a Deus, saber que Ele é grande, que está acima de todos os deuses. Deus é soberano e tudo o que Ele deseja, Ele faz. Está escrito. A base das realizações do ministério de Jesus estava no seu conhecimento de Deus. Em verdade vos digo, que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Portanto, tudo que ele faz, o Filho faz igualmente. O Senhor Jesus se espelhava no Pai. E nós temos que nos espelhar no Senhor Jesus. É por isso que nós pensamos sempre assim, como o Senhor Jesus procederia nesta situação? Esse é um pensamento que nós temos que levar para a nossa vida. Diante de qualquer circunstância, pensar o que o Senhor Jesus faria nessa situação. Sendo filho, mantinha um relacionamento íntimo com o Pai através da oração, onde certamente o Senhor cada vez mais se dava a conhecer. A multiplicação dos pães e peixes e se retirou. Após a multiplicação dos pães e peixes, se retirou sozinho para orar.
desde as 18 horas até as 3 ou 6 da manhã do outro dia aproximadamente. Mateus 14, 22 a 25. Encerro aqui esse primeiro vídeo, farei um outro, nos encontramos daqui a pouco em nome do Senhor Jesus.